A história de como eu vim para Londres, eu com meu marido, não tem assim grandes aventuras. A gente sempre falava, seria legal se um dia a gente tivesse a oportunidade de morar fora. Meio que sonhava se aparecesse uma oferta de emprego. Porque, principalmente, quando a gente trabalhava no Brasil, meu marido trabalhava numa empresa que tinha escritórios no mundo inteiro. E a gente achava que existia talvez uma possibilidade de ir para Nova York. Mas a gente sabia que era mais provável que não do que sim, né? E, enfim, a gente conversava, às vezes sonhava, mas a gente sabia que a gente só sairia do Brasil se fosse com uma coisa muito certa. A gente não ia largar tudo pra ir embora, não. Então, um dia eu tava no escritório, eu trabalhava na Tokstok, eu era designer de móveis e acessórios pra casa. Eu tava lá, ele me ligou e falou: "Vamos pra Londres?" Então, basicamente, o que aconteceu foi: apareceu uma vaga na empresa dele aqui em Londres, porque ele volta e meia olhava essas vagas internas, né? Sei lá, vai, olha, né? Nunca. Perder tempo, perda de tempo não é. Ficar informado do que está acontecendo dentro da empresa, de qualquer forma. E aí ele resolveu aplicar para uma e o chefe dele na época deu uma força, falou, fez uns contatos, né? Contato é tudo. E deu certo. Parece assim meio estranho até. Deu muito certo, porque acabou sendo muito rápido. Então tá beleza. Ele conseguiu a vaga. Só que, pra deixar bem claro, pra vir pra Londres, o que ele precisou fazer foi o seguinte: ele pediu demissão da vaga dele, do trabalho dele no Brasil e foi empregado pela empresa aqui em Londres. Então, apesar de ser a mesma grande empresa, não teve essa transferência interna, essa coisa que a gente chama de expatriar, né? De ir com todos os benefícios e tal. Ele pediu demissão de lá e foi contratado aqui. Claro que foi tudo uma coisa amigável, porque no fim é tudo parte de uma grande empresa, mas ainda assim cada uma tem sua sede, né? O Brasil tem a sua sede e a de Inglaterra tem sua sede. Então tá, teve alguns benefícios, do tipo, eles pagaram a nossa mudança, pagaram nossas passagens para cá e facilitaram todo o trâmite de visto. Então, visto foi assim: ele veio com visto de trabalho atrelado a esse novo trabalho dele aqui. E eles deram um visto para mim também. Então, todas as burocracias foi tudo facilitado, né? A gente, claro, teve que preencher uma cacetada de formulário, fomos lá no consulado no Brasil, mas foi bastante facilitado. A gente teve muita sorte nisso. E, faltando assim um mês pra gente se mudar pra cá, saiu a minha cidadania italiana, que estava há 10 anos em trâmite no consulado italiano no Brasil, porque era um vai e volta de burocracias absurdo. Foi assim, né, um timing quase perfeito. Que eu lembro que a gente recebeu a carta falando que saiu, que tipo, você é falando que basicamente é cidadão italiano. Eu e meu pai recebemos, a minha irmã tinha feito o trâmite dela pela Itália mesmo. E aí a gente tava assim, não, isso deve ter alguma coisa errada. A gente vai lá no consulado, vai dar tudo errado, vão falar que tá faltando mais um monte de papel, enfim. Porque dizia pra gente ir lá pra dar entrada no passaporte. Aí eu não sei se ainda o consulado italiano é assim em São Paulo, mas na época você tinha que chegar às 4, 5 da manhã pra ficar na fila. Era o consulado lá na Paulista, também não sei se ainda é lá. E aí, faltando aí 2 semanas pra gente se mudar, eu e meu pai fomos lá no consulado, 5 horas da manhã, com toda a papelada. Entramos no consulado, demos os formulários, demos toda a papelada. O cara falou: só tá bom, vai ali pagar a taxa no banco, volta aqui e o seu passaporte vai estar pronto daqui um mês, é só vir aqui buscar. Não é possível, não é possível. E deu, então, no fim, deu tudo certo. Só que eu já não estaria mais no Brasil para buscar meu passaporte. Então, eu deixei uma autorização pro meu sogro buscar. E depois, quando a gente estava aqui em Londres, fazia uns 3 meses, o meu cunhado passou aqui a trabalho e aí ele trouxe o passaporte com ele. Então, o que aconteceu? Nos nossos primeiros anos aqui, a gente ficou com o visto que tinha já sido fornecido pro meu marido, o visto dele de trabalho no passaporte dele, e eu tinha o visto de esposa, que me permitia qualquer coisa, me permitia trabalhar e tal. Era um visto ótimo também. Aí passou alguns anos que a gente já tava aqui,
acho que uns 2, 3 anos, a gente resolveu inverter as coisas. Eu tava com meu passaporte italiano em mãos, então a gente resolveu mudar o visto do meu marido pra ser de familiar de europeu, que daí daria uma outra liberdade pra ele. Ele não estaria mais atrelado ao trabalho pra poder morar aqui. E aí foi isso que acabou acontecendo. Assim que a gente tirou o visto dele, que a gente mudou o visto dele, ele procurou outro trabalho, hoje em dia já tá ainda em outro, enfim, as coisas, né, você tem mais liberdade pra ir atrás do que você quer na sua carreira e tal. Então tá bom, essa foi a questão do visto, tá? Então a mudança foi assim. A gente ficou sabendo agosto, setembro. Meu marido veio em novembro por 2 semanas para conhecer o escritório e também para ir atrás de apartamento. E no começo de dezembro de 2008 a gente pegou o avião e veio. Quando a gente chegou, ficamos um mês num hotelzinho, tipo um desses flats com serviço, sabe? Esqueci como é que fala, apart hotel. Ficamos num desses durante um mês, e aí depois a gente veio pro apartamento que já tinha sido alugado, porque a mudança foi dividida em 2 partes. A gente pôde mandar um pouquinho de avião, que assim, um básico. A gente mandou uma cadeira, umas toalhas, umas coisinhas só pra sobreviver. Daí a gente tava assim que essas coisas chegaram, a gente foi pro nosso apartamento mesmo. Então tá bom. Então essa foi a primeira parte. Como a gente veio para aqui, por que a gente veio se mudar pra cá. E talvez a gente perguntou, mas vocês pensaram 2 vezes? Era uma oportunidade boa? Olha, não, a gente não pensou 2 vezes. A gente falou, não, vamos, essa oportunidade a gente não vai perder, porque se desse tudo errado, a gente sabia que podia voltar pro nosso país, que a gente tinha apoio dos nossos pais, né? Essa era a pior coisa que podia acontecer, era a gente odiar e querer voltar, e aí a gente recomeçava de novo lá, porque daí teria sido pouco tempo aqui. Sim, a gente tinha um apartamento no Brasil que daí a gente vendeu pra vir também. Eu pedi demissão, a gente vendeu tudo lá, acertou as coisas e viemos, tá? Chegamos aqui. Então vou começar a história do que aconteceu quando a gente chegou aqui e que vai levar ao que eu faço hoje. Chegamos aqui em dezembro de 2008. Então, como eu nunca tinha vindo pra Europa, a gente chegou numa sexta-feira, meu marido começou a trabalhar na segunda, não conhecia ninguém, tava sozinha. Eu fui bater perna, né? Fui conhecer a cidade, fui andar por aí, ver o máximo que eu podia. E passado algumas semanas, né, eu resolvi começar a mandar uns currículos, ver o que ia rolar pra mim. E aí, comecei a dar murro em ponta de faca, porque não foi fácil esse primeiro ano aqui, em 2009. A gente chegou em dezembro de 2008. 2009, falando profissionalmente, foi um ano conturbado, porque eu rapidinho me dei conta de que, apesar da minha profissão aqui ser muito mais conhecida, lembrem-se, eu era designer, ser muito mais conhecida, mais difundida, ter mais oportunidades, muito mais gente tem essa formação também, muito mais gente compete com você para vaga. Mandei currículos assim, centenas. Eu tinha uma pastinha no meu e-mail só de currículos enviados e chegou uma época que passou de 200. Quase nada de resposta eu tinha, ou quando vinha resposta negativa. Acho que eu fiz 2 ou 3 entrevistas no máximo e nem era assim tão relacionado com o que eu fazia, era mais ou menos relacionado. Nunca deu certo. Ok, então, para me manter atualizada, porque aqui acontece muita coisa relacionada a design e interiores, eu comecei a pesquisar as exposições que tinha, sei lá, qualquer lançamento, qualquer coisa relacionada a design, eu ia. E eu descobri, assim, umas exibições super pequenas, umas galerias que nem são conhecidas. Eu ia atrás, ia ver. E aí, 2 pessoas me falaram uma coisa meio parecida que me deram a ideia de começar a escrever. Uma foi uma colega do mundo do design no Brasil, a Ivana Rosa, ela era designer de luminárias. Na época ela trabalhava especificamente com design de luminárias, mas hoje eu sei que ela trabalha com design como um todo. A Ivana me falou, pô, mas por que você não aproveita que você tá aí, vê o que tá rolando e comunica pro povo aqui do Brasil? Eu acho uma maneira de fazer essa relação entre o que você vê aí e entre o que a gente precisa de informação no Brasil. E uma outra amiga minha, Renata, minha amiga de infância, uma das minhas melhores amigas, trabalhava como RP na época, Relações Públicas. E ela me falou,
ah, você já escreve com o blog e tal, por que você não começa a escrever umas coisas de design? Eu tenho uma lista aqui de contatos de editores de site, revista de design para você, de repente, falar com eles e vender seus textos, eu vou te passar. E ela me passou essa lista. E nisso eu tinha ido em algum desses eventos de design, como eu falei pra vocês, resolvi fazer uns 2 textinhos relacionados com o que eu tinha visto nesses eventos e mandei pra algum desses editores. E um belo dia, um deles me respondeu. Respondeu falando, ah, gostei do texto, tal, vou publicar, o seu pagamento é tanto, você tem uma conta aqui no Brasil pra gente depositar. E foi assim, aí eles começaram a pedir mais textos e eu comecei a ter uma relação muito boa com esse site em particular, que era o casa.com.br, que foi o primeiro a me publicar. Aí quando você tem uma coisa já publicada, fica mais fácil você fazer outros contatos, outros editores me responderam, aí começaram a pedir coisas, ao invés de eu sempre oferecer, começaram a pedir, ah, você gostaria de fazer um texto disso, tal. Uma revista impressa me pediu para fazer tipo um guia de design de Londres, com umas 20 lojas. Foi o primeiro grande trabalho que eu tive, que aí eu também tive que percorrer de novo alguns pontos da cidade mais afastados do centro, porque eles queriam coisas que não muita gente conhecesse. Fui para outros bairros. E aí começou a aparecer. Aí algum desses freelas começaram a virar uma coisa fixa, sabe? Me pediam toda semana ou todo mês. E eu comecei a ter uns trabalhos meio fixos, assim, pro Brasil em 2009. Mas ainda assim era pouca coisa pra fazer. Eu ainda tinha bastante tempo livre pra aproveitar a cidade. E aí em 2009 eu também consegui um trabalho temporário num fabricante de móveis, no bairro de Leyton, aqui em Londres, é longe Leyton. Ele era fabricante de móveis, ele precisava de alguém de fazer os projetos pra ele no AutoCAD, e às vezes ele chamava pra ir lá, ganhava por hora, daí eu fui. E também, em outubro de 2009, eu consegui um estágio não remunerado numa galeria de design. E aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho, porque no Brasil, quando a gente fala estágio, é geralmente quando você está fazendo faculdade e faz o estágio junto. Aqui não funciona assim, o pessoal não costuma trabalhar enquanto está fazendo faculdade. Às vezes, durante o verão, eles fazem um summer placement, que eles chamam, ou work experience de verão. Mas muita gente faz estágio assim que termina a faculdade para conseguir o mínimo de experiência. E infelizmente ainda existe muito de estágio não remunerado. E eu peguei um estágio não remunerado nessa galeria, porque não apenas o pessoal que recém-saído da universidade que pode conseguir o estágio. Londres é um lugar onde muita gente vem para se descobrir profissionalmente, para mudar de carreira, ou tá na mesma situação que eu tava aqui, que tinha vindo mudando de país, por causa de um motivo do meu marido, né? Não particularmente pelo meu trabalho. Tava precisando arrumar qualquer coisa, qualquer experiência. E isso acontece bastante e não é visto com estranheza. Tipo, mas como assim você tem 30 e poucos anos e quer fazer um estágio? Não, normal. Aí também fiz estágio nessa galeria, eu acho que eu ia às vezes 3, 4 vezes por semana. Não gostei muito lá, acabei ficando 3 meses só. Então tá. Aí a gente começa a próxima fase. Então, chegou no fim de 2009, eu já tinha um material grande de coisa publicada no Brasil. E aí eu fui contatada pela revista RG Móvel, que era uma revista online para a indústria de móveis no Brasil, para cobrir uma feira. Foi a primeira feira que eu fui cobrir, que eu escrevi sobre, que foi a Feira de Colônia, que mal sabia eu que seria a primeira de muitas e muitas por muitos anos. Então lá fui eu, em janeiro de 2010, cobrir uma feira, um trabalho super grande, né? Eles me pagaram a viagem, me pagaram hotel, foi muito emocionante, foi um grande passo na minha carreira, essa oportunidade que a revista RG Móvel me deu. Fui pra lá, cobri a feira, fiz um bom trabalho, tive um feedback ótimo do editor, do Carlos. E com essa experiência na bagagem, eu entrei em contato com o site que é onde eu trabalho até hoje aqui. Porque é assim, quando eu trabalhava na Tokstok como designer, a gente usava esse site como fonte de informação e inspiração, porque ele é um site que fornece muita informação para a indústria criativa, principalmente a indústria de moda, mas também tinha uma seção de design interiores, que hoje é super grande, né? Mas alguns anos atrás era pequeno. E eu, volta e meia, quando eu me mudei pra cá, eu entrava lá no site pra ver se tinha alguma vaga, né?
Porque eu adorava como cliente lá na Tokstok no Brasil, eu consultava bastante, adorava as coisas que eles publicavam. E aí eu vi lá que eles estavam contratando gente para escrever sobre design, que eles iam ter, que eles estavam expandindo a seção de design e interiores do site. E como eu tinha acabado de voltar da feira, e eu falei, nossa, sensacional, tenho essa experiência de feira e tal. Entrei em contato, me chamaram, quase que imediatamente eu recebi um e-mail de volta, a pessoa lá me chamou pra conversar, bater um papo, fui, aí ela só falou, gostou de mim e tal, conversamos um pouquinho. Quando eu voltei, ela tinha outro e-mail e falou assim, a gente só precisava, né, você nunca escreveu em inglês, a gente precisava ver como é que é o seu texto. Faz aí então um textinho das coisas que você viu nessa feira, das top 10 coisas que você fez. Fiz, mandei, acabou dando tudo certo, me pegaram pra fazer uns freelas, isso já era 2010, né? Me pegaram pra fazer uns freelas, depois me deram um contrato temporário, e entre contratos temporários emendados um no outro, os freelas e tal, acabei ficando lá até hoje. Hoje em dia, claro, já tô lá, tenho um contrato permanente, sou funcionária, full time, como chamam, e já tô lá há 5 anos e meio. Então, o que eu faço nesse site? Eu trabalho dentro da seção de design, interiores e lifestyle. E dentro dessa parte, a minha especialidade, eu tomo conta de tudo que é relacionado à cobertura das feiras e eventos. Eu não só viajo e faço as reportagens, mas como eu decido que outro pessoal do time vai em qual feira e ajudo eles a fazerem a reportagem deles. E também faço as coisas relacionadas a varejo. Lançamento de novas coleções, abertura de novas lojas, quais as tendências que estão acontecendo nas lojas agora. E porque esse site que eu trabalho é muito conhecido por falar de trend forecast. Desculpa usar a expressão em inglês, mas é que eu acho que ela funciona melhor em inglês do que em português, que é tipo previsão de tendências. A gente fala para a indústria da moda e de interiores e de design de produto o que vai acontecer daqui a um tempo, como é melhor eles investirem o dinheiro deles, em que materiais, que cores, que formas e tal. Mas a gente também cobra essa coisa do que está acontecendo agora e eu faço mais essa parte do agora. Então por isso que eu sempre no meu Instagram pessoal posto muita foto de feira, muita foto de loja, muita foto de produto que eu tô vendo agora, porque eu faço muito essas coisas externas de visitar lojas e eventos para imprensa que eles fazem lançamento de coleção. Isso é tudo comigo. Então é isso que eu faço de segunda a sexta-feira, das 9 às 5h30. O meu trabalho, eu vou para um escritório, como todo mundo, e trabalho com isso. Escrevo sobre design, basicamente é isso que eu faço. Mas é claro, eu tenho o Aprendiz de Viajante, que eu comecei a colaborar em 2011, eu acho. Já existia o Aprendiz, claro, da Cláudia, todo mundo sabe, e eu e a Cláudia a gente já se conhecia há anos por causa dos blogs, que eu tinha um blog pessoal, ela também tinha. Muito antes dela ter um Aprendiz, ela escreveu um blog pessoal. A gente sempre deixava comentário nos blogs uma da outra, com as redes sociais acabamos ficando mais próxima. E uma vez ela veio aqui pra Londres, em 2011, e ficou aqui em casa, a gente se conheceu ao vivo. E a partir daí eu comecei a escrever pro Aprendiz com mais frequência, e depois de um tempo ela me ofereceu da gente oficializar a coisa, de eu realmente entrar no Aprendiz como sócia. E daí vocês já sabem, né? Minha especialidade no Aprendiz é Londres e Europa. Lancei o guia, a gente trabalha juntas fazendo as redes sociais, agora fazendo os vídeos também. Então, quando eu chego do trabalho, todo dia, tenho o blog para administrar depois. Fazer os posts, fazer os vídeos, fazer Facebook, fazer Instagram, responder comentário, fazer toda a logística da entrega dos guias que são vendidos, pensar em novos guias. E assim, a minha vida é assim. Eu trabalho como escrevendo sobre design de dia e como blogger de viagem no começo da noite. É uma vida normal, corrida, mas normal, como todo mundo. A gente trabalha duro aqui, meu marido também trabalha, né? Como eu falei pra vocês, a gente veio parar aqui por causa dele. Então é isso. Espero que eu não tenha esquecido nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aqui nesse vídeo, ou no blog, ou me mandem pergunta no Twitter, no Snapchat, que seja muito fácil de me achar nas internet.
O que eu não sei dizer, gente, não sei dizer como é pra ter visto pra vir pra cá. Como eu falei pra vocês, a gente teve um super apoio nessa questão quando a gente veio a princípio com o visto de trabalho do meu marido e depois transformei o visto dele em familiar de europeu. Eu não sei. E a coisa do visto aqui tem mudado muito ultimamente, as regras mudam muito. Não sei também dizer como é o mercado de trabalho, se você é professor, eletricista, se você trabalha com administração, se você é advogado, se você é médico, eu não sei. Eu só sei da minha área. Claro que a gente tenta ajudar, dar um pouco do caminho das pedras, indicar alguns sites legais para você se informar melhor, mas eu não sei dizer, gente, eu não sei dizer como se tira visto se você quer vir para cá trabalhar do nada. E mais, se eu tiver alguma coisa que eu puder ajudar, você deixa a pergunta. Se eu responder dizendo que não sei, não é maldade minha, não é que eu não quero dividir informação, é que eu realmente não sei. Visto, todo mundo sabe que é uma coisa muito complicada, muito burocrática em qualquer país e você precisa consultar alguém que tenha essa especialidade, tá? Veja os sites corretos, fale com um advogado que sabe exatamente disso, que eles vão ser fontes melhores do que eu, tá bom?